Bem, pessoal, bom dia. Nós vamos hoje, então, continuando nosso curso de prevenção de lesões, nós vamos falar sobre as lesões do complexo do ombro, tá? O ombro, pessoal, ele é uma articulação muito afetada por problemas. A gente sabe que existem vários tipos de lesões que acometem o complexo articular do ombro, tá? A lesão mais frequente que nós temos é a chamada síndrome dolorosa subacromial. São pessoas que sentem dor no ombro quando vão fazer algum exercício que exija, muitas vezes, uma amplitude maior de movimento, uma ADM maior de movimento. Essa lesão, nós vamos estudá-la, ela está no YouTube, tem uma aula sobre síndrome dolorosa subacromial. Então, vocês vão lá assistir essa aula a partir de acabar essa aula de hoje. Além dessa aula de síndrome dolorosa, que está no YouTube, vocês podem procurar lá no canal, vocês vão assistir ela na continuidade dessa aula, é a chamada síndrome dolorosa subacromial. Exatamente essa aula, ela está postada lá no YouTube já para vocês assistirem na continuidade. E nós vamos falar hoje aqui, presencialmente, nessa nossa aula síncrona, sobre a instabilidade sobre a capsulite adesiva, que são aí essas duas outras alterações que acometem também o ombro, tá? Que são lesões também muito encontradas nas atividades físicas e principalmente as instabilidades. E a aula de síndrome dolorosa subacromial, ela está no YouTube. Vocês podem ir acabando essa aula de hoje aqui, dar continuidade a essa aula de síndrome dolorosa subacromial, está postada lá já no YouTube, certo, pessoal? Admitindo as pessoas aqui. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre duas patologias, então, que é a instabilidade e a capsulite adesiva, e, na continuidade, está postada uma aula no YouTube sobre a síndrome dolorosa subacromial, que, na realidade, é a patologia mais comum que existe no ombro, tá? Essa nossa síndrome dolorosa subacromial. Mas, também eu acho interessante para quem tiver a fim de desenvolver um pouco conhecimento nessa área, entender um pouquinho sobre as principais patologias que acometem o ombro, né? Primeiramente, nós vamos falar sobre as instabilidades. Então, o que significa instabilidade? Instabilidade é aquela pessoa que não tem uma boa aderência, uma boa estabilização da cabeça do ombro na cavidade glenoide. Então, nós sabemos que a articulação do ombro ela é formada pela escápula e pela cabeça do úmero. E existem basicamente ligamentos, perdão, existem basicamente ligamentos e cápsula que estabilizam essas articulações, mas são muito frouxos, justamente para que a gente tenha uma amplitude de movimento grande. O ombro, ele é a articulação mais móvel que nós temos no corpo. É a articulação que tem maior mobilidade. Ao mesmo tempo, é a articulação que tem maior instabilidade. É muito frequente acontecer grandes instabilidades em que a cabeça do ombro sai da cavidade glenoide, em que você tem uma saída da cabeça do ombro da cavidade glenoide. E existem também situações em que você tem instabilidades pequenas, instabilidades menores, em que o ombro não chega realmente a sair, não há uma luxação, não há saída da cabeça do ombro da cavidade glenoide. Há apenas uma pequena instabilidade ali, que muitas vezes é imperceptível, mas que gera também alguns tipos de problema. E é comum esse tipo de instabilidade, significativamente gerando, muitas vezes, dores no ombro, gerando até episódios realmente em que o ombro sai do lugar e a pessoa, às vezes, tem até que fazer processos cirúrgicos, tá? Basicamente, nós temos três tipos de instabilidade do ombro, tá? Que seria o que a gente chamaria da instabilidade do tipo TUBS, significa traumática. Então, geralmente, essa instabilidade de TUBS acontece quando a pessoa tem uma queda, quando ela sofre um trauma que rompe, muitas vezes, a cápsula, rompe os ligamentos e, muitas vezes, também há uma ruptura do lábio que reveste a cavidade glenoide ali e essa lesão de Bankart que vocês estão vendo aí. E, muitas vezes, essa pessoa tem que se submeter a um processo de cirurgia, tá? Outro tipo de instabilidade que existe é do tipo hambre, esse diminutivo de uma instabilidade atraumática,
Geralmente a pessoa não teve nenhum tipo de pancada, ela não teve nenhum tipo de trauma. Ela geralmente é multidirecional, então ela está localizada para frente, para trás, o ombro pode sair para frente, para trás, para baixo, tá? Geralmente ela é bilateral, e quando você puxa o ombro da pessoa para baixo, você percebe um degrau no ombro da pessoa, esse inferior shift, tá? Então esse é um tipo também de instabilidade, né? A instabilidade, então, chamada de instabilidade multidirecional. Ela é bilateral, tá? E existe também outra instabilidade, que é essa AIOS, significa adquirida. Geralmente ela é causada por excesso de exercício, excesso de alongamento. Muitas vezes há necessidade também de fazer cirurgias. Então, são três tipos básicos aí de instabilidades. A TUBS, que é uma instabilidade geralmente traumática, em que a pessoa cai, ela está jogando handball, jogando vôlei, cai, tem um trauma em que ela cai em cima do ombro e rompe os ligamentos, e rompe a cápsula, e rompe o lábio. Geralmente essa pessoa tem uma instabilidade que vai ser muitas vezes cirúrgica. Existe a instabilidade AMBRE, que é uma instabilidade atraumática, a pessoa não tem um trauma, uma história de trauma, ela é multidirecional, ela é em vários níveis de instabilidade, várias frentes de instabilidade, e essa adquirida, que é a IOS, ela é adquirida, às vezes, a pessoa que faz excesso de alongamento, a pessoa que faz excesso de exercício, que aumentam muito a mobilidade dessa articulação, que já é uma articulação naturalmente móvel, é a mais móvel que nós temos no corpo. Então, são três tipos de instabilidade que aí existem no ombro. O ombro da pessoa tem a capacidade, às vezes, de sair mesmo do lugar, muitas vezes tendo que ser até anestesiado para colocar novamente o ombro no lugar. Aqui nós temos, então, o caso que a gente chama de uma luxação do ombro. É aquele caso em que o ombro ele saiu da cavidade glenoide. Então, você observa, ele vem aqui para frente. Ó. A cabeça do ombro sai da cavidade glenoide. Então, geralmente, isso pode ser traumático, a pessoa cai e aí o ombro rompe e luxa, ou pode ser realmente atraumático, a pessoa que já tem uma frouxidão nos ligamentos, que já tem uma frouxidão da cápsula e, consequentemente, apresenta essa possibilidade da saída da cabeça do ombro. Então, a gente chamaria essa instabilidade de uma instabilidade atraumática e pode ser também adquirida através do excesso de exercícios de alongamento, tá? Então, isso é o que acontece quando o ombro sai, quando você tem essa luxação do ombro. Aqui é o inferior shift, que seria como se fosse um degrau que a gente observa, né? Quando você traciona o ombro da pessoa para baixo, é o sinal do sulco, é como se tivesse dado um sulco aqui no ombro da pessoa, um afundamento. Esse sulco é indicativo de que há ali uma frouxidão dos ligamentos da cápsula. Então, quando o ombro é tracionado para baixo, o ombro desce e forma então um degrau entre o acrômio e a cabeça do ombro. Então, a gente chamaria de inferior shift, tá? É interessante a gente ver, pessoal, para a gente saber se a pessoa tem uma frouxidão ligamentar. Muitas vezes a pessoa apresenta frouxidão ligamentar. E essa frouxidão ligamentar ela pode predispor a essas luxações. São alterações em que o indivíduo já nasce com um certo grau de frouxidão das articulações. E aí, para saber se você tem estabilidade, saber se você tem frouxidão, é interessante esse score de Bennington. Então, o que ele dá para a gente? É um score para você saber se você tem essa frouxidão. Se você tem essa frouxidão, você não deve ficar alongando muito, não deve ficar fazendo excesso de exercícios que aumentem mais ainda a flexibilidade do seu ombro, porque senão você pode adquirir aquela oicos, né? Que é, então, a instabilidade adquirida. Então, nós temos a dorsiflexão passiva do quinto metacarpo falangiano, mais de 90 graus. Depois eu vou mostrar para vocês. Opor o polegar no antebraço, hiperestender o cotovelo, hiperestender os joelhos, colocar as mãos no chão sem dobrar os joelhos, tá? Então, isso indica que o indivíduo tem uma síndrome da hipermobilidade articular, tá? Que então, provavelmente, o ombro dessa pessoa também tem uma frouxidão e isso não deve ser incentivado nessa pessoa exercícios de alongamento. Então, aqui a gente vê algum desses testes. A pessoa pegar o dedo, empurrar lá para trás o dedo quinto metatarsiano, vai lá para trás, o dedo desce mais 90 graus.
a hiperextensão do cotovelo, né? Encostar as mãos excessivamente no chão com muita facilidade, tá? A hiperextensão dos joelhos e o polegar, encostar a mão, então você pegar o seu polegar e encostar facilmente no braço, no antebraço, tá? Isso é indicativo de que você tem uma frouxidão ligamentar. Se você tiver 9, né? 0 a 9. Se você tem um número, né, excessivo desses pontos são distribuídos nesse teste, isso é indicativo que você tem essas sim. Com 4 ou mais pontos, você pode indicar que você tem uma hipermobilidade articular. E, consequentemente, você, quando faz exercícios de excesso de exercício, de amplitude, seu ombro pode luxar, ou você não deve ficar incentivando o indivíduo a ficar cada vez mais fazendo exercícios de alongamento, porque você pode acabar gerando um incentivo ao excesso de amplitude que já existe nesse ombro, excesso dessa amplitude de movimento, tá? Então, esse score de Benton, tá? Então, os sinais da hipermobilidade, como eu falei com vocês, hiperextensão do cotovelo, o excesso de extensão da articulação metacarpo-falangiano, metatarso-falangiano, excesso de flexão da coluna, encostar o dedo muito facilmente no antebraço, são todos esses sinais de que há um excesso de mobilidade articular predispondo a instabilidades do ombro, tá? E aí você tem, quando você tem essas luxações, pessoal, você tem, então, o que a gente chama de lesão de SLEP, lesão de Bancar e lesões de Hill-Sachs. São algumas lesões que acontecem quando você tem essas, muitas vezes, instabilidades cronicamente ou agudamente, consequentemente levando a algumas rupturas. Essa é a lesão de Bancar, que é um descolamento do lábio. O lábio é como se fosse um menisco que existe aqui na cavidade glenoide, e quando você, então, muitas vezes, anteriormente, é muito comum ter a luxação anterior, é a mais comum. Então, o ombro sai, ele sai da cavidade glenoide, ele vai arrebentar essa região do lábio, romper esse lábio. Nesse lábio, você tem inserção do ligamento glenomeral inferior, que estabiliza o ombro nas amplitudes de rotação externa. Então, é muito comum a pessoa que tem isso acabar, quando faz a abdução com rotação externa, o ombro sai do lugar, o ombro luxa. Então, você tem aí a chamada instabilidade. E associada a essa instabilidade, você pode ter também a chamada lesão de Bancar, que é essa lesão em que há uma ruptura do lábio. Isso, então, faz com que o ombro da pessoa saia toda hora. E esse ombro saindo, ele vai acabar gerando uma instabilidade crônica no ombro e pode haver também associado a essa lesão, que a gente chama dessa lesão de Bancar, e associado a isso também as lesões de Hill-Sachs, que é quando o ombro sai do lugar e a cavidade glenoide se choca contra a cabeça do ombro, produzindo uma lesão óssea na cabeça do ombro, tá? E pode existir também o que a gente chama de lesão de SLEP, que é essa lesão em que você tem um descolamento da parte superior do labrum. Também é um tipo aí de lesão que acomete o nosso ombro, chamada de SLEP lesion. SLEP, que é superior, labrum na parte anteroposterior dele. Isso a gente chama de SLEP lesion, tá? Então, são algumas alterações que vão acontecer associadas ou não a traumas, tá? E aí tem alguns exemplos de pessoas que têm excesso de mobilidade. Quem tem isso aí, gente, não precisa ficar alongando. É ruim ficar alongando desse jeito, porque você já está ultrapassando muitas vezes o limite articular do indivíduo, você já está alongando a cápsula, os ligamentos, você está alongando as estruturas que já são móveis. E aí, consequentemente, você vai estar deixando o ombro da pessoa cada vez mais instável. Então, não é interessante alongar com essa amplitude excessiva em qualquer pessoa, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma certa facilidade para fazer alongamento, que são as pessoas que têm uma frouxidão ligamentar associada, tá? Que tem essa instabilidade, que tem aquele score de Bennington alto, né? Então, são problemas que a gente deve evitar, exercícios que a gente deve evitar nas pessoas. Aqui, então, a gente tem a lesão de Bancar, né? Que acontece quando você tem uma luxação do ombro, então a cabeça do ombro se choca contra a cavidade glenoide, levando, então, um trauma aqui na região da cabeça do ombro, tá?
Você tem também aquela lesão de bancar. Muitas vezes ela vai gerar uma instabilidade crônica no ombro, que tem que ser, então, feito um processo de cirurgia para costurar aquele labro novamente, colocar as âncoras para poder fixar novamente aquele labro que se descolou, que é como se fosse um menisco, muito parecido com as lesões de menisco, tá? Então, você tem aí a cirurgia para resolver aquele processo ali da ruptura que aconteceu naquela região ali do ombro, tá? Então, isso aqui é a sutura da lesão de bancar. Quando o indivíduo tem uma lesão de bancar, o ombro sai muitas vezes, gente, muito frequentemente, é praticamente impossível haver uma recuperação. A pessoa tem que reconstruir ali aquele material, porque senão o ombro da pessoa vai saindo frequentemente, e com essa saída frequente, essas lesões, como a lesão de bancar, podem acontecer, né? E aí haver comprometimento da cartilagem e, consequentemente, evolução para artrose do ombro, né? Então, é bem problemático. E essas instabilidades crônicas, elas evoluem, muitas vezes, para uma cirurgia ou para uma incapacidade no funcionamento do ombro, porque com esse trauma crônico vai acontecendo artrose, né, que é a degeneração da cartilagem que recobre a cabeça do ombro e a cavidade glenoide. Tá? Então, se você tem episódios frequentes de luxação, se for uma instabilidade que a gente chama de TUBS, né, que é aquela traumática, interessante realmente é operar, procurar um processo para ver se consegue, muitas vezes, resolver essa lesão de bancar, porque senão o ombro vai continuar saindo, não existe maneira só de fortalecer a musculatura. Tem que ser feito um processo mais agressivo, se já é uma instabilidade hambre, que é aquela que a gente viu, a pessoa já tem uma frouxidão e tal, então, e nesse caso, pode ser, não existe muitas vezes essa lesão de bancar, que geralmente é traumática, né? Então, você pode aí fazer exercício, fazer fortalecimento, aumentar a rigidez da musculatura, e com isso produzir uma maior estabilidade das articulações, no caso do ombro, tá? Então, geralmente, esse tipo de lesão, que tem a TUBS, em que há ruptura da cavidade do lábio aqui, é uma cirurgia que tem que ser feita. Aqui é os ligamentos glenomeral inferior, né? Que é um ligamento que estabiliza muito a amplitude de rotação externa e abdução do ombro. Esse movimento ele é estabilizado justamente pelo ligamento glenomeral inferior. E em certas situações, quando há essa lesão de bancar com ruptura de cápsula, há também a lesão desse ligamento. Por isso, o ombro, nessas posições, principalmente de abdução com rotação externa, há uma tendência muito grande a haver uma luxação do ombro, uma saída do ombro da cavidade glenoide, gerando, então, um processo aí de dor, de lesão crônica, que evolui no final para o desgaste articular e para a artrose. Tá? Outro tipo de alteração do ombro, pessoal, que a gente vai estudar hoje, aqui agora, é a capsulite adesiva, tá? O que é a capsulite adesiva? Capsulite adesiva, ela é um problema bastante frequente, também chamado de ombro congelado. É uma condição clínica caracterizada por perda progressiva da amplitude de movimento da articulação glenomeral, muitas vezes associada à rigidez articular, dor, né? Você, então, tem uma grande incapacidade, você tem dificuldades no sono, a pessoa sente muita dor no ombro à noite, tá? E tem uma série de alterações de vida diária e na profissão. A pessoa não consegue levantar o braço, fica muito dolorido, tá? Então, ela é diferente do impacto que a gente vai estudar depois, que já está postado, é diferente das instabilidades, é um processo que a pessoa tem como principal característica a restrição das amplitudes de movimento, a restrição das ADMs. Então, a pessoa começa com a dor no ombro, e essa dor no ombro evolui para uma perda muito grande de movimento, principalmente abdução, rotação externa. São os movimentos mais envolvidos aí nesse processo aí da capsulite, tá? Ela é, então, uma patologia também do ombro que acomete aí muito frequentemente as pessoas. Ela está envolvida, então, na 2 a 5% da população, então observe que é um processo realmente bem prevalente. 70% das pessoas que têm capsulite são mulheres entre 40 e 60 anos,
muitas vezes associado ao hipotireoidismo e a diabetes. Então, quem tem hipotireoidismo e diabetes tem uma probabilidade maior de ter capsulite, tá? E, então, essa característica, você pode ter uma aluna que sente dor no ombro, que essa dor não sara, que essa dor vai evoluindo para uma perda de movimento, uma perda de amplitude, a pessoa começa a ter restrição das amplitudes, daí você já pode desconfiar que essa pessoa apresenta uma capsulite adesiva. Qual é a etiologia dessa patologia? Como é que a gente pode pensar na origem desse processo? Geralmente, a gente vê algumas teorias, né, de surgimento da capsulite. Uma delas é uma resposta autoimune. Então, a patologia da capsulite é um processo autoimune. A pessoa começa a produzir anticorpos contra as suas cápsulas. Então, ela começa a inflamar. Isso pode acontecer mais frequentemente no ombro, mas pode acontecer em outras articulações também. Então, geralmente, uma resposta autoimune, né? Pode ser também, tem como etiologia, alteração no funcionamento de citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, que vão inflamar a cápsula articular. Disfunção dos fibroblastos. Então, os fibroblastos ficam desativados, ficam alterados, produzindo muita matriz de colágeno. Disfunção do sistema nervoso autônomo, né, que altera ali a mobilidade dos vasos, que pode gerar dilatação dos vasos. Inflamação vascular e angiogênese. Então, a proliferação de tecido inflamatório, proliferação de vasos sanguíneos, proliferação de tecido vascular, uma inflamação realmente da cápsula articular, são achados que a gente vê nessas pessoas que têm capsulite. E pode ser uma patologia provocada pelo próprio corpo. O próprio corpo, então, vai produzir uma resposta inflamatória agredindo essa cápsula articular, essa resposta autoimune que vocês estão vendo aí. Então, esse ombro congelado, gente, essa capsulite adesiva, ela tem algumas características. Ela pode ser primária ou secundária, tá? A capsulite adesiva primária, ela é idiopática, a gente não sabe muito bem a origem, qual que é a causa, tá? A idade, como eu falei com vocês, entre 40 e 65 anos, a pessoa muitas vezes tem um evento insidioso, tem um trauma, né? Uma queda, alguma coisa que ela então desenvolve o início desse processo. Uma das principais características da capsulite adesiva é a dor noturna, então a pessoa sente realmente muita dor à noite. Existem limitações significativas no movimento ativo e passivo do ombro, em mais de um plano, e existe perda de 50% ou mais da rotação externa passiva. Tá? Os extremos de amplitude também são bastante dolorosos e há dor e significativa fraqueza dos rotadores internos. Essa é uma capsulite primária. Ela é idiopática, ela não tem causa, né, específica. Existe a capsulite secundária, que a gente chamaria de extrínseca à articulação glenohumeral e de intrínseca à articulação glenohumeral. A extrínseca, por exemplo, é o processo original aí da capsulite, está fora do ombro. A pessoa tem uma hérnia, a pessoa sofre uma fratura, ela tem um AVC, ela tem doença de Parkinson. Então, são doenças que podem gerar uma capsulite de maneira secundária, não por causa especificamente do ombro, né? E tem a intrínseca, que é muitas vezes secundária a um processo de tendinopatia do manguito rotador, inflamação, degeneração dos tendões do ombro, ruptura do manguito, tendinites do bíceps, tendinites calcárias, artrites, que vão limitando lentamente a amplitude de movimento do ombro, fazendo então com que a pessoa sofra frequentemente limitações da amplitude, e essas limitações de maneira crônica vão evoluindo para uma limitação mais severa com inflamação da cápsula articular e das estruturas do ombro, tá? Então, são aí dois tipos de caracterização que a gente faria da capsulite, a intrínseca e a extrínseca. E aí, gente, a gente tem estágios da capsulite. A capsulite é uma patologia que ela evolui de maneira lenta, tá? Primeiro, é o que a gente chamaria de capsulite, a fase pré-adesiva. É aquela pessoa que pode durar de 0 até 3 meses, né? A pessoa tem dor na ADM ativa e passiva. Então, quando você chega no extremo da amplitude, ela sente dor. A rotação interna e externa está sensível, né? Se a pessoa é anestesiada, ela não tem
restrição de amplitude. Se você olhar dentro do ombro da pessoa, ela apresenta uma sinovite, uma inflamação da cápsula, né? Geralmente na parte antero-superior da cápsula. Você tem infiltrado, começa ali então o processo de inflamação. Isso muitas vezes pode ser confundido com um problema de tendão, com um problema de bursite, tá? É difícil fazer esse diagnóstico, porque é bastante comum a pessoa ter lesões nos tendões, ter outros tipos de patologia que simulam muitas vezes essa capsulite adesiva, tá? Depois, acima aí de 3 até 9 meses, é aquela pessoa que já começa realmente a ter um congelamento do ombro. A pessoa tem dor crônica na ADM ativa e passiva, limitação significativa da flexão, abdução, das rotações internas e externas. E a pessoa tem uma ADM que, mesmo estando relaxada a musculatura, ela é uma amplitude reduzida, muito parecida com aquela que ela tem quando está acordada. Tem aquela mesma sinovite, a cápsula está retesada, com sensação de emborrachamento, tá muito rígida a cápsula. Tem sinovite, tem alterações vasculares, tem realmente inflamação, tem cicatrização da cápsula. Então, é uma fase em que o ombro vai perdendo lentamente essa amplitude, uma fase de congelamento. Depois, em torno de 9 a 15 meses, a pessoa melhora das dores. E ela tem uma significante melhora da dor, mas a amplitude continua rígida. A pessoa não tem boa amplitude. Se você anestesiar essa pessoa, ela vai continuar com a amplitude igual ela que ela tinha antes. Tá? Existe uma diminuição da inflamação e com uma fibrose, né? Um espessamento da cápsula articular. E a fase de descongelamento em torno de 15 a 24 meses. Então, uma capsulite adesiva, ela pode durar até 2 anos para se resolver e pode não se resolver no final das contas, tá? Então, é um processo que muitas vezes você pode ter algum aluno que tem capsulite, você entender como que é esse processo. Ele tem esse processo de encurtamento da cápsula, ele tem que ser lentamente evoluído o processo dele de regularização das amplitudes de movimento e, na maioria das vezes, as pessoas ficam bem. Elas voltam depois desse quadro bem doloroso, a pessoa sente muita dor à noite, principalmente nessa fase de congelamento aqui, né? A pessoa sente muito incômodo à noite, então é um processo que dói realmente muito, mas que tem uma evolução, um prognóstico bom. A pessoa vai ter uma melhora desse quadro, na maioria das vezes, com um retorno às amplitudes de movimento original, tá? Então, isso são 3 patologias aí, gente, que eu gostaria de falar com vocês, que são interessantes a gente saber. Em relação às instabilidades, é importante a gente não ficar alongando excessivamente o ombro. Eu vejo vários vídeos aí que a mobilidade do ombro, não. Tem pessoas que não podem ter excesso de mobilidade por terem frouxidão capsular, por terem excesso de mobilidade da cápsula. Então, essas pessoas não devem fazer exercício de alongamento, devem fazer fortalecimento, devem fazer exercício para melhorar a rigidez da musculatura e não ficar alongando. Isso não vai trazer benefícios para essa pessoa, tá? Então, pessoal, deixa eu abrir. Então, essa parte introdutória, né, que seriam as patologias da instabilidade e da capsulite adesiva. A outra patologia que eu gostaria que vocês vissem, que é também bastante, e é a mais comum, é essa aqui, ó. É o impacto subacromial, tá? Então, vocês podem entrar lá no canal, agora vocês já vão assistir um pouquinho dessa aula assíncrona, tá? Já está gravada lá. Então, no YouTube, tá? Quem quiser, o link é esse aqui, tá? O link é esse aqui. E vou copiar aqui. Vou colocar no nosso chat aqui. Então, aqui está o link, tá, pessoal? Quem quiser entrar, ou então entra no canal do YouTube, nosso canal lá do YouTube, essa aula aqui, ó. Aula de síndrome dolorosa subacromial, tá? Então, vocês podem agora assistir essa outra parte, que é a parte
da síndrome do impacto subacromial, tá? Tá lá no YouTube. Bem, pessoal, então hoje nós iremos fazer uma aula. Tá bem, pessoal? Então é isso aí. Eu vou deixar essa aula gravada, essa de hoje, né? E vou colocar lá também no YouTube, quem quiser assistir novamente. E essa outra do ombro aqui, da síndrome do impacto também, ela está já lá para vocês assistirem. Tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Até a semana que vem, tá bom? Tchau, você. Obrigado, professor. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, professor. Deixa eu lá. Oi, Gabriel. Essa aula aqui eu vou colocá-la agora no YouTube também, tá, Gabriel? Pode ficar tranquilo, eu vou baixá-la aqui agora e vou colocá-la, que é da capsulite e da instabilidade. A de síndrome do impacto está lá gravada também. Bom, vou botar ela agora aqui. Obrigado. Certinho. Beleza, Gabriel.